te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada. Naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei tudo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrar diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-se daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenou aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, ele te levará nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentará o Senhor teu Deus. Terminando toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retorná-lo no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse início de Quaresma hoje,
a primeira semana, primeiro domingo do tempo da Quaresma, e hoje então a liturgia da igreja nos apresenta a tentação. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Aqui o Evangelho fala que Jesus ele saiu do batismo, ele foi batizado no Rio Jordão, né? E ali naquele momento que ele foi batizado, fala que esse é o meu filho amado, a quem eu coloco toda a minha confiança. Então Jesus, o batismo é a forma de receber o Espírito. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quer dizer, por que o diabo tentou Jesus, sendo que ele estava cheio do Espírito Santo? Então, para nós entender que a tentação, ele se aproxima de nós pela nossa vida de busca de santidade, né? Jesus, se ele tentou Jesus, então aqui fala dessa primeira tentação. E então Jesus tinha saído do Jordão e foi ali tentado então por Satanás e falou assim: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Aí entra, amados, o lado material da coisa, né? Essa prioridade pelos bens materiais, o comer, o beber, aonde o inimigo age na nossa vida, né? Nos nossos apegos. Por isso nós precisamos de uma das virtudes do tempo quaresmal. Como que nós podemos vencer então? Jesus venceu todas as tentações e ele sempre usava para vencer as tentações com respostas usando da Escritura, da Palavra de Deus. E assim também temos que ser nós, mas para que a gente tenha uma comunhão profunda com Deus, para que a gente não queira se apegar às coisas, à matéria, né? Aonde o inimigo age? Ele age nesse desejo de querer as coisas, de ficar preso à alimentação, às coisas, aos vícios, né? São abertura. Para nós vencer essas tentações, precisamos então de fazer uma prática quaresmal, que é o jejum. E aqui fala que continua, Jesus, ele continua, e o diabo então mostrou para ele o reino, o poder, né? E Jesus foi dando resposta para tudo através da palavra, né? Então Jesus aqui ele responde que a Escritura diz: não adorarás o Senhor teu Deus, adorará o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Quer dizer, aonde entra aquilo que nós rezou na quarta-feira de cinzas, né? Na primeira parte aqui entra o jejum, eu em relação às coisas, a luta, né? E que o inimigo não pode nos vencer e nos escravizar. Então eu tenho que fazer o quê? A prática do jejum, me mortificar. E aqui então fala de ter essa relação com Deus, adorar a Deus. Adorar a Deus. Como que eu adoro a Deus? Somente a Deus? Através de uma vida de oração. Essa vida de oração vai fazer com que eu possa ter essa relação com Deus e não adorar o reino, o poder, o dinheiro, as coisas do mundo, não. Adorar a Deus. Para mim adorar a Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Então a intensificação na minha vida de oração nesse tempo quaresmal é determinante para que eu possa vencer as tentações. Não tentar, essa outra aqui fala, ele usa, o diabo usa de recursos bíblicos para falar para Jesus se atirar. Quer dizer,
é tentar o próprio Deus. Essa tentação de querer colocar uma situação que fisicamente ela não existe. Como que eu vou me atirar de um lugar e achar que Deus vai me proteger? Então, não é para tentar. Não é para tentar. Aí entra, então, a prática da esmola, da caridade. Eu preciso ter caridade, porque senão eu vou usar de forma que não tem sentido. Deus não veio para isso. Deus, ele é amor. Deus, ele é compaixão. Então, Jesus, ele vence todas as tentações. O diabo não desiste dele, sai, vai embora, mas fala aqui que ele volta num momento oportuno, né? Tanto que ele volta lá quando Jesus estava sendo crucificado. Então, queridos irmãos e irmãs, esse deserto, quando a gente fala de deserto na Bíblia, a gente fala de uma ausência de Deus. Ausência de Deus. Então, na ausência de Deus, o mal tem força sobre nós. Mas na presença de Deus, nós vamos vencer todas as tentações. Até lá no Pai Nosso fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Isso quer dizer que nós não estamos livres das tentações. As tentações, elas vão ser constante, contínua. O que Deus quer é que nós com Ele caminhamos e que se caminhamos com Ele, não caímos em tentação. As tentações, elas existirão, elas estão, e principalmente quando mais nós buscamos Deus, né? Porque Jesus estava jejuando e sentiu fome. Quer dizer, aquela hora oportuna que ele viu que Jesus sentiu fome, que ele foi tentar seduzi-lo. Então, muitas vezes nós também, nas nossas provações da vida, por isso que nós temos que cumprir, né, todos esses 3 pilares da igreja para nos fortalecer, para que a gente possa realmente viver o deserto da nossa vida, que também pode ser a nossa vida toda, e não cair na cilada do inimigo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.